queria trazer um tema que é bem legal, que eu acredito que pode ser que ajude bastante várias pessoas no seu dia a dia, que são as 9 atitudes de pessoas bem-sucedidas. Eu sempre costumo dizer que quando a gente consegue identificar atitudes, a gente consegue identificar formas que as pessoas atuam ou que elas tendem a fazer as suas coisas, para a gente sempre é muito mais fácil da gente aprender e replicar aquilo ali. E eu costumo chamar isso de masterização. Masterização é quando você pega alguma coisa e transforma ela para a melhor coisa possível dentro da sua realidade. E aí eu fico me perguntando, por que nós, né, nós pessoas, eu gosto de falar pessoas comuns, eu me incluo, você se inclui também, por que você alcançou tanto sucesso em algumas áreas da sua vida, em alguns dos seus objetivos, mas não em todos? Se você não sabe, fica tranquilo. A grande maioria também não sabe, e aí é que vem a resposta mais intuitiva que a gente sempre tem. A resposta intuitiva é: eu nasci com alguns talentos e os outros não, né? E não os outros. Eu nasci com alguns talentos, não tenho outros talentos. A gente acredita que a gente é limitado nesse quesito. Mas isso aí eu sempre digo que é uma parte da explicação. Há algumas décadas, os estudos já demonstram que as pessoas bem-sucedidas, elas alcançam seus objetivos não pelo que elas são, mas quase sempre pelo que elas fazem. Guardem isso aí. Na verdade, o que elas fazem é que determina o seu grau de sucesso, que determina o seu grau em ser bem-sucedido. E quando a gente fala bem-sucedido, eu já quero deixar claro aqui, a gente não está falando só do ponto de vista profissional, a gente está falando do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal também, porque o sucesso, na verdade, ele tem que ser um sucesso inteiro, ele tem que ser uma coisa que te preencha por completo, ele não tem que ser um sucesso, como dizem as pessoas, como diz o ditado, né, sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa. Eu acredito que você pode ter sorte no jogo, sorte no amor. E, obviamente, eu não estou falando nada aqui a favor do jogo, tá? A gente tem que entender que, para que a gente possa chegar lá, é importante que a gente conheça as estratégias que podem nos ajudar a estabelecer e perseguir esses objetivos, que trazem um impacto maior sobre o nosso desempenho. E eu posso dizer que, basicamente, de tudo que eu já li, de tudo que eu venho acompanhando, são 9 atitudes, as atitudes básicas de pessoas bem-sucedidas, que as pessoas bem-sucedidas costumam utilizar no seu dia a dia. E quando eu falo em ser bem-sucedido, é gerenciar o seu trabalho, sua carreira, sua vida. Então, vamos tentar sistematizar aqui essas 9 atitudes que geralmente as pessoas bem-sucedidas utilizam no seu dia a dia. A primeira atitude que a gente tem que ficar atento é: seja específico nos seus objetivos. Bom, quando a gente fala de ser específico nos objetivos, você está querendo dizer o quê, Rafael? Quando você for estabelecer um objetivo para você, para o seu negócio, para a sua vida, ou no seu ambiente de trabalho, tem que ser o mais específico possível. O que eu quero dizer com ser específico possível? Seja mensurável, faça com que a sua cabeça, com que você entenda exatamente qual é o seu objetivo. Tente chegar ao objetivo mais claro que você conseguir, porque é isso que vai te manter mais motivado. Por exemplo, tem pessoas que costumam falar assim: eu quero perder um pouco de peso, eu quero perder peso esse ano. Tá, mas perder peso quanto? Eu quero perder 5 quilos. É muito mais específico. Você sabe aonde você quer chegar. Não é uma coisa que você quer, mas você não sabe como avaliar ou mensurar. E aí, nesse quesito, eu até brinco. Outra vez eu estava com uma colega aqui em casa e ela falou: eu queria dinheiro para pagar as minhas contas. Aí eu falei assim: mas você vai receber esse dinheiro para pagar as suas contas. Agora, quais contas que você quer pagar? Todas. Eu falei: bom, então agora você já está sendo um pouco mais específica, né? Você quer pagar todas as contas, não é pagar as minhas contas, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Eu quero dormir mais. É muito vago querer dormir mais, né? Seja mais claro e mais preciso. Eu vou dormir todo santo dia, às 21 horas durante a semana. Então, quando você é mais específico, até o seu cérebro entende um pouco melhor qual é o objetivo que você quer atingir e como ele pode te ajudar do ponto de vista motivacional ou não, ou do ponto de vista até de identificação das ações que você tem que fazer para chegar lá,
o teu cérebro te ajuda a entender isso, e você fica mais motivado. Reserva um tempo para refletir sobre isso, para ser específico nos seus objetivos quando você for traçar eles. Não se deixe acomodar, não aceite qualquer coisa. A gente geralmente tem o costume de falar assim, eu quero dormir mais, ser vago, ser genérico, né? Eu quero me destacar no trabalho. Bom, mas o que é se destacar no trabalho? Quem não sabe onde quer chegar, não tem como chegar lá. Tenta alguma coisa mais concreta. Eu quero um aumento de salário de X%. Eu quero ser promovida no mínimo cargo XYZ. Isso deixa claro, inclusive, quais são as etapas que você deve cumprir para poder chegar até lá. Que é aquela velha história. Ter um desejo sem saber as etapas que você tem que utilizar para chegar até lá é um pouco complicado. Você acaba que você não consegue mensurar quais são as etapas reais para que você possa chegar lá. E aí a gente entra no segunda atitude, no dia a dia. Bom, a gente tem que falar então agora da segunda atitude, que é escolha os momentos certos para agir. Nós somos tão ocupados no nosso dia a dia que a gente geralmente acaba fazendo tanta coisa que você perde o timing para poder fazer a coisa, incapaz de perceber coisas que são importantes para a gente ou que vão nos levar a atingir o objetivo que a gente quer. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você tem um objetivo bem definido, você não consegue ter desculpas para não chegar naquele objetivo. Exemplo, você fala que você quer se exercitar mais. Você realmente, para e faz uma análise comigo, você realmente não teve tempo de se exercitar hoje? Em nenhum momento do seu dia, nem se você acordasse e fosse direto para fazer os seus exercícios, ou se você parasse na hora do almoço, você realmente não teve tempo para se exercitar, você não teve tempo, chance em algum momento do seu dia para dar aquele telefonema para alguém que pode te ajudar com o seu trabalho, que pode te ajudar a prospectar um contrato novo, você realmente não teve esse tempo, ou você estava tão imerso em assuntos que não estavam focados no seu objetivo, que você não cumpriu uma etapa do que você poderia estar cumprindo para chegar ao seu objetivo. Para não deixar o momento certo passar, decida antecipadamente quando que você vai agir, ou seja, seja específico. Segundas, quartas e sextas, eu vou estudar gestão de projetos por 1 hora no intervalo do almoço. O que acontece quando eu falo isso? Segundas, quartas e sextas eu vou estudar gestão de projetos 1 hora durante o horário do almoço. O meu cérebro, quando chega perto do horário do almoço, ele já ativa um alarmezinho dizendo o seguinte, olha, hoje eu tenho que estudar gestão de projetos na hora do almoço. O seu cérebro fica mais propenso a identificar quais são os momentos certos de você agir. Se você fala, eu vou fazer na hora do almoço, ou se você fala, no final do dia eu vou estudar por 2 horas, no final do dia eu vou caminhar por meia hora, o seu cérebro fica propenso a identificar oportunidades para que você realize aquilo ali. Então, quando você não consegue realizar a sua atividade naquele momento, o seu cérebro vai ficar procurando outros momentos para que você realize aquela atividade. Então, quando você faz isso, você escolhe o momento certo para agir, acaba que você educa o seu cérebro a estar procurando momentos para fazer, procurando, te disciplinando para o momento de fazer o que você se propôs, ou de procurar formas de compensar o que você não fez naquele momento que você tinha se proposto, porque ele não vai te deixar esquecer disso. Então, estudos revelam que esse tipo de planejamento ajuda o cérebro a detectar e aproveitar oportunidades quando elas surgem, aumentando a chance de sucesso em cerca de até 300%. E eu acredito que essa chance de sucesso de 300% faz uma grande diferença no seu dia a dia. Você tem que decidir antecipadamente quando e onde vai praticar uma ação específica. Isso facilita para você, por exemplo, identificar os obstáculos. O que eu quero dizer com os obstáculos? Você pode utilizar uma técnica que a gente chama de se então. O que é isso, Rafael? A técnica do se então. Se X acontecer, anota aí, eu vou fazer Y. Deu para entender? Técnica do se então. Se X acontecer, então eu vou fazer Y. Por exemplo, eu estou me distraindo muito conversando com o pessoal no trabalho. Eu vou estabelecer um limite de 15 minutos para conversar com eles. Se extrapolar os 15 minutos, eu vou pedir licença e vou sair. Isso aí é uma técnica que te ajuda
a se reeducar e saber os momentos para que você possa estar sempre perseguindo o seu objetivo específico que você traçou ali atrás. Sempre lembre-se do seguinte, não são atitudes isoladas, elas seguem, inclusive, uma cadeia ou elas se complementam, e isso é importante que você entenda. Por exemplo, por que que isso é eficiente da técnica do sim, então? A técnica do sim, então, ela é eficiente porque ela é quase como uma linguagem binária, e o cérebro entende isso de uma forma mais fácil, que é a das possibilidades. Se tal coisa acontecer, então eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, seres humanos são especialmente bens em codificar, né, e em recordar informações da forma X, então Y. E o que eu estou querendo dizer com isso? No fundo, a linguagem é um modelo de codificação. A linguagem não é nada mais do que um modelo de codificação com o seu cérebro consegue interpretar. Se você consegue simplificar esse modelo de comunicação, o seu cérebro tende a entender muito mais fácil. Símbolos. Por que símbolos, quando a gente enxerga ele, a gente automaticamente entende o que ele está querendo nos passar ou qual é o significado daquele símbolo, porque é mais fácil para o nosso cérebro identificar isso do que a gente ter que ficar o tempo todo utilizando parâmetros para tentar coordenar o processo da gente entender quais eram os nossos objetivos e quais são as atitudes que a gente tem que ter, tá? Então, a gente vai passar agora, de uma forma inconsciente, a gente vai passar para o seguinte, a terceira atitude qual que é, Rafael? Saiba exatamente quanto falta para concluir o seu objetivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por acaso você, e aí você me responde com sinceridade, você já saiu para fazer uma viagem de carro, por exemplo, sem saber quantos quilômetros tem a viagem, ou qual é a distância, qual é o tempo que você demora para chegar, seja de avião, eu vou fazer uma viagem daqui para a Europa, por exemplo, quanto tempo que eu vou ficar dentro do voo? Por que você quer saber isso? Você quer saber isso porque você quer saber se falta muito para chegar. Rafael, então o que você está querendo dizer com isso? É óbvio, eu quero saber se demora ou se não demora. Os nossos objetivos é a mesma coisa. A gente precisa acompanhar. Quando a gente sabe, no exemplo que a gente acabou de utilizar, da questão da viagem, quando a gente sabe o tempo ou a quilometragem, fica mais fácil para que a gente consiga identificar se nós estamos próximos ou não do nosso objetivo. Se a gente consegue mensurar o nosso objetivo de uma forma clara, de uma forma simples, fica muito mais fácil para que a gente faça o acompanhamento se nós estamos chegando ou não no nosso objetivo. Esse acompanhamento, esse monitoramento honesto e regular do progresso é o que nós precisamos ter. Se a gente não souber como está se saindo, como nós estamos nos saindo dentro das ações que nós estamos adotando para poder cumprir os nossos objetivos, os nossos anseios, o que a gente colocou como meta para a gente não é capaz de ajustar os nossos comportamentos ou estratégias em função do desempenho que a gente está tendo. Por isso, ser específico nos objetivos é uma etapa muito importante desse processo como um todo, da gente chegar a atitudes de pessoas bem-sucedidas. Esse monitoramento também ajuda a gente a manter a motivação. O que eu estou querendo dizer com isso? Inconscientemente, quando a gente percebe qualquer desvio do ponto onde a gente está para o ponto onde a gente quer chegar, o nosso cérebro ele já começa a identificar e nos deixar num sentido de alerta. Olha, você está saindo do foco, você não está conseguindo chegar onde você gostaria de chegar. Essa sistemática que o cérebro emprega, ele te traz atenção, esforço, processamento mais apurado das informações que você precisa ter para poder redirecionar suas ações e os seus comportamentos, sem contar que você acaba tendo, dentro da sua etapa de acompanhamento do progresso, você consegue estabelecer pontos de parada. O que eu gosto de chamar de pontos de parada? Pontos de parada são pequenos momentos de recompensa a você mesmo. Olha, eu quero chegar a Belo Horizonte. Agora, se eu estiver indo a Belo Horizonte de carro, quem vai muito e sabe, eu posso fazer 2 ou 3 paradas. Eu decidi que eu vou fazer 2 paradas. Qual que é o seu momento de parada? Momento de parada, minha recompensa é quando eu chego, por exemplo, no posto Mar Doce, paro lá e vou tomar um café olhando a vista. Você tem que ter esses momentos também de identificar as conquistas que você já teve dentro do processo, apreciá-las, dar uma recompensa para você e para o seu cérebro, para que você possa continuar motivado. Então, esse monitoramento, sendo feito de forma honesta e constante, te ajuda a evitar desvios ou corrigir desvios que você está tendo
e também te ajuda a se recompensar e mostrar para o seu cérebro que você está no caminho certo. E aí vem uma quarta atitude, seja um otimista realista. O que eu quero dizer com ser otimista realista? Olha só, ser otimista é aquele cara que fala assim, eu vou vencer. Ser um otimista realista é aquele cara que fala assim, eu vou vencer, só que para isso eu preciso fazer o quê? Que é essa que é a grande diferença. Ao estabelecer um objetivo, faça um uso, sim, do pensamento positivo, eu adoro isso, eu acho que o mindset, ele é uma coisa que influencia bastante no seu dia a dia, influencia no que você quer fazer. Tenha pensamentos positivos, imagine você já chegando na reta final, feliz, vitorioso, a emoção de sentimentos. Tem gente que gosta de utilizar da situação da mentalização, do processo de meditação de futuro, onde você já cria o futuro, você sente o futuro que você deseja, o universo conspira para isso, mas não se esqueça, por favor, de tempos, não subestime o tempo, não esqueça do planejamento, pense no esforço que você vai precisar, qual é a persistência que você vai ter que ter para atingir a sua meta. É o que eu sempre costumo dizer para as pessoas e parece batido, mas reze como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você. Deus te ajuda, agora não deixa só na mão dele, entendeu? Os realistas, eles acreditam que vão ser bem-sucedidos, mas também sabem o que eles precisam fazer para chegar lá. Os irrealistas, que esse que é o grande problema, eles acreditam que o sucesso vai surgir do nada, vai cair do céu como se fosse uma coisa mágica, só porque eu estou tendo um pensamento positivo. E aí eu quero deixar bem claro, o pensamento positivo, a visualização das suas metas e dos seus resultados, ela é extremamente importante, mas ela aliada à sua atitude e às ações que você tem, elas têm um poder muito maior. Não espere só que um dos dois dê resultado. Se você puder aliar o mindset com as suas ações, você vai estar perfeito. Agora, se você tiver só de um lado ou só do outro, você vai continuar andando. É a mesma coisa, eu preciso de duas pernas para andar. Se eu tiver com uma machucada ou não estiver utilizando, eu vou andar um pouco me arrastando, um pouco capenga, vou chegar, mas vai demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais doloroso. Então, seja um otimista realista. Saiba que as metas que você está traçando, se você tem ou não condições de atingi-la, se você está disposto ou não a pagar o preço necessário para chegar até ela. Tem gente que coloca uma meta, mas não está disposto a fazer. Por exemplo, eu coloquei uma meta de que eu quero emagrecer 10 quilos e ficar com a barriga tanquinho, mas eu não estou disposto a ir para a academia todo santo dia e fazer 100 abdominais por dia. E aí, como é que eu fico? Adianta eu ficar lá imaginando, me visualizando com um shape bacana, aquela coisa toda, se eu não estou disposto a pagar o preço, se eu não estou disposto a ser realista, se eu consigo ou não chegar nessa meta, então quando você for traçar sua meta, seus objetivos, sempre lembre disso. Eu estou disposto a pagar o preço, eu estou comprometido, a palavra é essa, me desculpa. Comprometimento, eu estou comprometido a atingir essa meta, porque quando a gente está comprometido, meu amigo, nada para a gente, nada desvia o nosso caminho. A gente consegue definir melhor o objetivo, a gente consegue monitorar, a gente consegue ser realista, a gente consegue saber aonde a gente quer chegar e como que a gente tem que fazer para chegar lá. Então, a palavra é, eu estou traçando a minha meta de vida, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter minha promoção, eu quero conquistar um emprego novo, eu quero conquistar um emprego nesse momento atual que a gente vem vivendo, mas eu estou disposto a pagar o preço, eu estou comprometido para poder chegar lá. Sempre faço essa pergunta para você. Aí vem uma outra coisa que vem nessa esteira, que é a quinta atitude. Não se contente em ser bom, busque tornar-se melhor. Eu sempre tinha uma frase que o meu pai dizia para mim, que era o seguinte, meu filho, não importa a profissão que você escolha na sua vida, qualquer um, não importa, seja sempre o melhor naquilo que você está fazendo. Ah, Rafael, mas ser o melhor não é possível. Tente ser o melhor. Busque tornar-se melhor. É essa que é a palavra. Você nem sempre vai ser o melhor naquilo que você faz, mas se você buscar ser o melhor, com certeza você vai estar buscando uma coisa importantíssima, a capacidade de autogestão e aprimoramento pessoal. Quando você busca isso, e aí vem essa história que eu estou contando do meu pai, que ele falou, procure sempre ser o melhor, é o seguinte, se você for cortador de carne no açougueiro, e você for o melhor deles ali, o melhor afiador de faca,
uma hora eles vão precisar de um açougueiro. Se você for o melhor açougueiro, uma hora eles vão precisar do cara que faz a compra e a escolha das carnes. Se você for o melhor nisso, e assim sucessivamente. Eu gosto de dar esses pequenos exemplos para que fique mais fácil você entender aonde que eu estou querendo chegar, qual é o cerne. Felizmente, e a gente tem que entender isso, a gente tem que se aproveitar disso. É possível nós aprimorarmos as nossas habilidades, todas as nossas habilidades ao longo da vida. Então, o aprimoramento pessoal, ele tem que ser um ponto específico na sua agenda que todo santo dia você tem que trabalhar. Ou seja, não se contente em ser bom. Eu sei muito sobre prestação de contas de instrumentos de repasse público. Um exemplo, quem trabalha aí no setor público. Mas eu sou o melhor, eu estou atualizado, eu já estou entendendo todas as nuances da nova legislação, eu já estou aplicando isso, eu já consigo ver isso de uma forma inovadora, eu consigo explicar isso de uma forma... Isso é buscar tornar-se melhor. Essas pessoas, elas não têm, as pessoas bem-sucedidas, elas estão sempre buscando tornar-se melhor com relação àquilo que elas mesmas já fazem, por mais que elas sejam boas. E muitas pessoas falem que elas são boas, e muitas pessoas, inclusive, têm um problema que chama-se síndrome do impostor, porque elas são excelentes, mas nem elas sabem o quanto elas são boas, elas acham que elas têm que melhorar sempre. Então, a gente sempre tem que trabalhar para tentar se melhorar. E aí vem o seguinte, pessoas que têm intenção de melhorar sempre, não apenas serem boas no que fazem, elas sabem lidar com dificuldades de forma muito melhor. Por que eu estou dizendo que elas sabem lidar com dificuldades e obstáculos de forma muito melhor? Porque elas se dão a permissão de errar. Quando eu parto do princípio que eu quero melhorar sempre, eu sei que eu não estou completo, que eu não estou pronto. Ou se estou, eu sei que eu posso melhorar. E isso me dá a permissão de poder errar. Quando eu tenho essa permissão de errar, automaticamente tudo na minha vida se torna um processo de aprendizagem. Eu não sofro mais com os erros que eu cometo. Então, ser bom, quando o foco está em provar que você é muito eficiente e já sabe o que está fazendo. Melhorar é quando você deseja desenvolver uma habilidade e aprender uma nova função. E quando você está fazendo esse processo de aprender uma habilidade nova ou uma nova função, você tem que se dar a permissão de errar, porque ser bom, quando você acredita que você é bom só, te gera ansiedade, né? Você fica um pouco mais preocupado, eu estou sendo bom o suficiente. Quando você está pensando assim, eu posso melhorar, você sabe que você ainda pode melhorar um pouco mais, e aí você se dá a permissão de errar. Isso é muito bom para você e para a sua vida, porque toda aprendizagem passa a ser gratificante. Os erros não passam mais a ser torturantes, como a gente tem costume. Eu não posso errar. A gente vive numa cultura que errar é quase inumano, né? Então, a gente tem que entender que esse processo de melhoria, ele nos traz esse benefício também. E aí eu vou para a sexta atitude. Quando eu falo de sexta atitude, eu estou querendo te dizer o seguinte, tenha garra, foi o que eu acabei de falar. Garra é a disposição que você tem para se comprometer com seus objetivos ao longo do processo, ao longo do prazo que você se determinou fazer, e você persistir diante dessas dificuldades. A notícia boa é que mesmo que você ache que falta garra para você, é possível fazer alguma coisa a respeito disso. Muitas pessoas acreditam que não possuem essa habilidade inata que os bem-sucedidos têm, de ter a garra, de ter a persistência. Hoje eu até estava vendo um vídeo muito bacana no Instagram, se eu não me engano, de uma pessoa que está ali perfurando. São duas pessoas no mesmo terreno perfurando. Você tem uma camada de diamante aqui embaixo e as pessoas estão perfurando aqui em cima. Um ficou parado, perfurando, 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 perfurando. O outro começou a perfurar, não achou nada, foi para cá, começou a perfurar, não achou nada, começou a perfurar, foi para cá, não achou nada, e o outro continuou perfurando aqui. Aí, de repente, esse daqui achou o veio de diamante. E o outro ficou com aquela cara e aquele ponto de interrogação sem entender o que aconteceu. Isso é garra, é você ser persistente, é você identificar o que você quer fazer, estar comprometido com aquilo ali e não se desviar daquilo ali. Quando isso acontece, automaticamente você chega no seu veio de diamante. Você tendo garra, é uma frase muito legal que eu ouvi essa semana, inclusive. Eu vou dar continuidade, eu vou fazer só para ver o que acontece se eu chegar no final. Muitas vezes a gente duvida da gente mesmo, né, que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente tem a capacidade para fazer alguma coisa. E aí eu falo o seguinte,
eu vou fazer agora só para ver o que acontece se eu estiver errado. Pode ser que eu esteja errado, ou pode ser que não. Então, sempre persista, tenha garra. Muitas pessoas acreditam, o melhor indicador de persistência é avaliar como explicamos a dificuldade. A gente tem duas formas de explicar a dificuldade, né? Quem você culpa quando você está enfrentando os problemas? Essa é uma pergunta bastante interessante. Tem as pessoas que a gente chama de teoria da entidade, né? Que estão convencidos de que a capacidade é fixa e tendem a apontar falhas de capacidade como justificativa por contratempos. Por exemplo, a falha foi porque eu não tinha o melhor equipamento, a falha foi porque a minha internet não estava funcionando, a falha foi porque eu esqueci de mandar o e-mail, porque o e-mail... Qual que é o problema? Essas pessoas, partidários da teoria da entidade, elas costumam encontrar um motivo para os seus fracassos. As pessoas da teoria incremental, que é a segunda teoria que a gente tem dentro desse princípio, elas tendem a atribuir os revés a fatores mais controláveis. O esforço foi insuficiente, a estratégia que eu coloquei foi equivocada, eu não planejei direito o tempo que eu precisava, eu não fiz a gestão de riscos, eu não identifiquei quais eram os meus pontos fortes e os meus pontos fracos da melhor forma possível. Eu precisava ter saído mais cedo para poder chegar na reunião. Isso é muito engraçado, a gente vê várias pessoas no dia a dia que chegam atrasadas na reunião, a culpa era do trânsito. Não, a culpa é dela, que podia ter saído mais cedo, se ela sabia que ia ter aquele trânsito, porque todo dia tem aquele trânsito. Nós temos que ter a capacidade da autorresponsabilidade, nós temos que fazer essa gestão. E aí, quando a gente fala desse item de ter garra, a gente está envolvendo isso também. Você não pode colocar a culpa dos seus obstáculos, a culpa das suas dificuldades, que levam geralmente aos erros, que as pessoas costumam chamar de fracassos, e eu não gosto muito dessas palavras, porque fracasso é uma coisa muito finalista, eu gosto de ver como um erro, você pode tentar novamente, sua vida não acabou, como se fosse obra do acaso, como se nada depende de você, você fez tudo o que você podia, será que você realmente fez tudo o que você podia para manter o seu comprometimento? Na próxima vez que você se pegar pensando, eu simplesmente não sou bom nisso, lembre-se, você não é bom nisso ainda. Tenha garra, tenha persistência. Isso é importante, isso torna uma pessoa bem-sucedida. Eu não sou bom nisso. Não, você não é bom nisso ainda. Você pode mudar. Sétima atitude, exercitar sua força de vontade. Os músculos do autocontrole, que são esses músculos que evitam com que a gente caia no sistemática de dizer que eu não consigo, que eu não sou bom, do autocontrole que a gente cai, né, que a gente se desvia no caminho de atingir as nossas metas, como os demais músculos do corpo, eles, com exercício, eles se fortalecem, sem exercício, eles enfraquecem ao longo do tempo. Então, o que a gente tem que entender é que para você fortalecer o seu músculo da força de vontade, você tem que fazer um desafio que exija algo de você, que você gostaria, que você preferiria não fazer. Por exemplo, eu vou parar de comer doce. Putz, vai ser difícil. Hoje em dia, para mim, vai ser muito difícil. Eu vou parar de comer doce. Eu vou fazer 100 abdominais por dia. Eu vou tentar aprender uma nova habilidade. Porque se você coloca uma coisa que é muito fácil, que é muito simples, o que vai acontecer? Você não está exercitando seu músculo da força de vontade. Você está fazendo uma coisa que é dentro da sua possibilidade. É como eu digo, a pessoa quando vai se desafiar, ela vai tentar correr 300 metros ou 5 quilômetros. Ela coloca como meta que ela quer correr 5 quilômetros. Ela começa no primeiro dia, ela não consegue correr 300 metros. Ela cansa, dói a canela. Vem um sentimento que em mim vem de dizer, não, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou ganhando com isso? Então, a pessoa, com isso, ela vai se aprimorando no seu músculo de autocontrole. Então, não desista se você estiver desanimado para atingir a sua meta. Comece com uma atividade, planeje como vai lidar com os problemas quando eles acontecerem. É o que eu já falei em outros vídeos que a gente já comentou, que eu gosto muito. Feito é melhor do que perfeito. Faz, depois melhora. Começa com uma atividade. Conta até 5 como se você fosse lançar um foguete. 5, 4, 3, 2, 1. Sentei. Pronto, agora eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer.
Isso te ajuda, isso elimina do seu cérebro a possibilidade de você ficar colocando obstáculos ou problemas antes deles ocorrerem. A gente tem essa tendência de sempre estar pensando, putz, mas será que vai dar certo? Ah, será que... Ah, eu não sei, eu acho que não vai ficar legal. Nossa, isso aqui podia ter sido mais bacana, eu podia ter me esforçado mais. A gente tem essa tendência de sempre imaginar o pior. Agora, a gente tem que imaginar o melhor, mas em vez de só imaginar o melhor, a gente tem que fazer o melhor. E é iniciando por uma coisa, uma simples atividade. Eu tenho 30 para fazer. Eu começo com uma, e depois eu vou para outra, e não se preocupe em olhar as demais, enquanto você... É como se fosse um checklist. Quem gosta de checklist, produção gosta de checklist, conhece muito bem, é um checklist. Se eu cumprir esse daqui, eu vou passar para esse daqui. Se eu não cumprir esse daqui, eu não posso passar para esse daqui. Isso te evita a ansiedade, isso te evita que você não tenha a sua força de vontade trabalhando a seu favor. Agora, tem uma coisa que aí você tem que ficar muito esperto, que é a nossa oitava atitude. Não desafie o destino. Respeite o seu músculo da força de vontade. Ele é limitado. Eu quero parar de fumar. Eu vou para um boteco com amigos que estão acendendo cigarro na minha cara o tempo inteiro. O que vai acontecer? Putz, não tem como não, é quase que a crônica de uma morte anunciada, porque vai acabar acontecendo que eu faço isso. Eu não quero comer doce. Ah, mas eu vou comer só um pedacinho, só um pedacinho daquele bolo de chocolate. Ah, eu não quero beber refrigerante mais. Ah, não, mas eu vou tomar só uma Coca zero light. Para que você vai forçar? Você vai testar o seu músculo da força de vontade. Mesmo que você tenha acumulado uma grande reserva de força de vontade, você não vai conseguir usá-la até o final, ao longo do dia. Imagina, depois você fala, eu não vou beber mais. Estou pegando coisas radicais, tá? No final do dia, depois de um dia estressante de trabalho, o povo me chama para ir num boteco sentar. Eu sento lá, peço uma Coca-Cola, todo mundo pede uma cerveja. A força de vontade tem que estar lá e você já está cansado, já está estressado, já trabalhou o dia inteiro, já teve incomodação, porque é o comum da vida. Você acha que a sua força de vontade, seu músculo da força de vontade vai atuar da forma que você gostaria? Com certeza não. Então, não desafie o destino. Se você sabe que você tem que ir para a cama às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, para que você vai ficar trabalhando até às 8 ou 9 horas da noite? Não, desafie o seu músculo da força de vontade. E aí a gente vai para a nona atitude, até que enfim, Rafael, estamos chegando no final. Concentre-se no que vai fazer e não no que você não vai fazer. Concentre-se no que vai fazer e não no que você não vai fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Em geral, as pessoas concentram todo o seu esforço no que querem parar de fazer. Elas não concentram o seu esforço no que elas querem fazer. Ou seja, elas esquecem de pensar em como compensar as verdadeiras necessidades. Por exemplo, se o problema for o seu temperamento, você pode fazer planos como: se eu começar a ficar com raiva, vou respirar fundo 3 vezes para me acalmar. Eu quero atingir a meta de ser promovido. Eu não estou pensando no que eu quero. Eu tenho que pensar em ser promovido. Eu não tenho que pensar em não ser promovido. Eu tenho que sempre me focar nos hábitos que vão me fazer mudar. Eu quero parar de fumar. Se eu quero parar de fumar, eu sei que eu tenho que... Eu estou falando muito de parar de fumar porque foi uma coisa que, para mim, foi bastante difícil. Tá? Eu quero parar de fumar, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico. Eu sei que eu tenho que ter uma boa noite de sono, sei que eu tenho que ter uma alimentação saudável. Ao invés, então, de ficar pensando em eu não quero fumar, eu vou pensar em eu quero correr, eu quero me alimentar melhor e eu quero dormir melhor. Quando você se concentra no que você quer fazer, você não está mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo sobre o que você não quer fazer. E isso aí é básico. Eu simplesmente não estou tocando no assunto com o meu cérebro. Então, meu cérebro ele vai focar para o seguinte, é como se fosse um monte de umpa-lumpa ali, de minhãozinho, que vai fazer o seguinte: opa, esquece esse negócio aqui que ele está falando que não quer, a gente quer ir para lá agora, para onde ele quer. Vamos para lá, Ele vai fazer com que você se concentre mais e tenha mais força de vontade no que você quer do que o que você não quer.
Ao utilizar esse procedimento também, o seu impulso sabotador vai se desgastar até desaparecer completamente. É comum. Quando você vê, você está fazendo o que você quer e não está fazendo o que você não quer. Por exemplo, você ainda pode utilizar de a estratégia que eu falei lá atrás, do sim, então, a gente pode falar da estratégia de substituição, se, então, de substituição, que é aquela, se eu quero parar de fumar, então eu vou correr. É uma. Você tem o se, então, por exemplo, de ignorar. Se, então, de ignorar. Se eu tiver vontade de fumar, vou ignorá-la. Você mandou a mensagem para o seu cérebro. Você não disse, eu não quero fumar. Você disse, se eu tiver vontade, vou ignorá-la. O seu cérebro entendeu o seguinte, vou ignorá-la. Esse é o comando. Se eu tiver vontade. Aí a gente volta lá atrás no que eu falei sobre a questão da codificação, de ficar mais fácil para o seu cérebro entender o sim, então. E você tem também o sim, então, da negação. O que é o sim, então, da negação? É quando você olha e fala, se eu for ao shopping, não comprarei nada. Ah, eu vou no shopping, mas eu acho que eu não vou comprar nada. Não, se eu for, não comprarei nada. Você tem que ser incisivo, você tem que ser determinista nas coisas que você quer. Então, quando trata-se de atingir objetivos, concentre-se no que você vai fazer. Por exemplo, eu não quero ser uma pessoa fracassada. Não, eu quero ser uma pessoa de sucesso. É isso que é o pensamento. Você está mandando um comando para o seu cérebro que vai ajudar. Então, se você utilizar dessa questão de se concentrar no que você vai fazer e não no que você não vai fazer, você vai começar a ter uma atitude comportamental que te levem às atitudes boas que você quer fazer, e não uma atitude comportamental que vai te trazer foco para o que você não quer fazer. Quando se trata de atingir objetivos, sempre tente concentrar no que você vai fazer, em vez de pensar no que você não vai fazer. Quero agradecer vocês, dizer que é muito bom estar aqui de volta com vocês. Um abraço, obrigado, gente. Tchau, tchau.